Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Fausto Oliveira para trazer mais um episódio do Visão Desenvolvimento, que é aquele programa em que eu tento esmiuçar alguns conceitos mais básicos, mais fundamentais e dar uma interpretação própria, uma interpretação minha, em nome da Revolução Industrial Brasileira, para contribuir com o novo debate do desenvolvimento para o Brasil, que afinal de contas essa é a nossa grande ocupação aqui, né? Tentar propor coisas, tentar acelerar um pouco o debate, tentar construir visões que nos levem a um patamar de discussão de Brasil, de projetos de país, de desenvolvimento um pouco melhor do que aquilo que temos atualmente. Hoje o tema do Visão Desenvolvimento é o papel do Estado. Tema polêmico, né? Porque nos últimos anos, aí já há muitos anos, né? Nos últimos 40 anos talvez, o Brasil vem avacalhando, né, o papel do Estado. O Brasil vem esvaziando o sentido do papel que o Estado tem para construir políticas perenes de desenvolvimento, políticas permanentes de desenvolvimento. Aquilo que a gente costuma dar o nome de projeto de país ou projeto nacional de desenvolvimento. Projetos que, no longo prazo da história de um país, dizem para onde aquela sociedade deseja ir, onde aquela sociedade, aquele país deseja estar dali a tantos anos. É um tipo de iniciativa deliberada, intencional, que coloca metas, coloca prazo, coloca função, estabelece missões, né, e diz exatamente quem é que vai para tal lugar, quem é que vai para tal outro lugar e que intenciona um resultado. Evidentemente que isso adquire expressões locais, porque as realidades locais são todas diferentes umas das outras. Isso está dado. O fato de existir uma caixa de ferramentas comum aos projetos de desenvolvimento não significa que os projetos de desenvolvimento não tenham que adquirir expressões locais. Eles têm que adquirir expressões locais. Cabe às sociedades encontrar, dentro dessa caixa de ferramentas que existe, né, para a aplicação do desenvolvimento, a sua maneira de aplicar. Então é preciso fazer um exercício criativo de achar a aplicação inteligente, a aplicação correta da caixa de ferramentas do desenvolvimento dentro da sua realidade local. Infelizmente o Brasil hoje não faz esse exercício. Tirando eu aqui, Paulo Gala, André Roncalho, Conexão Xangai, algumas outras iniciativas muito interessantes, talvez aí vou citar o Ladislau do Humor, né? Vou citar o Brasil Independente, do meu amigo Felipe Quintas, não é verdade? Tirando essas iniciativas, muito poucas hoje discutem como se adaptaria, né, esse ferramental do desenvolvimento para o Brasil de hoje. E essa é um pouco a nossa tarefa. A Revolução Industrial Brasileira se propõe a essa tarefa. E aí o papel do Estado é central, tá? Ele sempre foi central. Ele foi central no desenvolvimento japonês, ele foi central no desenvolvimento do norte da Europa, ele foi central no desenvolvimento dos Estados Unidos, ele está sendo central no desenvolvimento chinês, ele foi central no desenvolvimento coreano. E lógico, né? Coadunando com aquilo que eu mesmo estava dizendo há um minuto atrás, evidentemente que o papel do Estado vai encontrando adaptabilidade, ele precisa ser flexível o suficiente para encontrar a maneira certa de agir, né? E muitas vezes esse processo implica tentativas e erros. É normal que isso aconteça. Muitas vezes, ao longo da história do país, tentativas de projeto nacional estabelecem um papel para o Estado, dentro daquela economia, daquele momento histórico, que gera benefícios, mas também traz problemas. E aí existe um processo de aprendizado institucional que precisa ser continuado. E é exatamente aí que o Brasil parou. E é exatamente aí que está o nosso problema atual. Porque nós tivemos momentos históricos em que nós alcançamos resultados relevantes através de iniciativas relevantes, em que o papel do Estado para fazer funcionar o desenvolvimento do país foi reconhecido e foi exercido. E houve falhas. Houve falhas. Tá? Houve falhas tanto no primeiro grande movimento, que foi o movimento de Getúlio Vargas, da industrialização de base. Houve falhas também no movimento de Juscelino Kubitschek para trazer o capital mais complexo para o Brasil e complexificar a base produtiva da economia brasileira através de uma grande iniciativa de infraestrutura física, não é? E também houve falhas naquilo que veio depois. Por exemplo, houve uma grande falha que eu vejo na história brasileira é o aborto do ciclo que continuaria Juscelino Kubitschek. Né? Ali, para mim, foi a grande falha. Né? Aquele ciclo que
tenta democratizar o desenvolvimento e que tenta levar o desenvolvimento brasileiro a um outro patamar, que é o ciclo do governo João Goulart, foi abortado de maneira violenta e esse talvez tenha sido o grande erro. Mas, em seguida, né, os abortadores do processo que João Goulart tenta continuar a partir do que ele recebe de Juscelino, esses abortadores, que foram os governos militares, se rendem à obviedade da necessidade de projeto nacional com o papel do Estado e continuam o projeto da sua própria maneira. E também tem acertos e também tem erros. Constroem coisas e também, né, falham em determinado. Não existe acerto em 100% em questão complexa como o desenvolvimento de um país, ainda mais um país como o Brasil. Assim como não existe erro 100% de um projeto de desenvolvimento, porque o projeto de desenvolvimento, só de intencionar a mudança estrutural, só de intencionar o crescimento de longo prazo, ele já vai provocar acertos necessariamente. É verdade isso. E aí, claro, cabe à sociedade saber filtrar a interpretação desses ciclos, não é verdade? Agora, no caso brasileiro, o que acontece hoje é que a interpretação hegemônica é de que os processos de desenvolvimento intencional levados adiante por diferentes expressões de um projeto nacional na nossa história foram completamente equivocados, só nos trouxeram problemas. Essa é a interpretação hegemônica que nós hoje assistimos na TV, nos jornais, nos debates econômicos do chamado mainstream, né, os debates mais dominadores, né, sobre a economia brasileira. Eles todos consideram o seguinte: não, todo aquele processo foi falho, ponto. E é uma mentira, é uma mentira. E como consequência desse diagnóstico, que é mentiroso, eles tiram a seguinte conclusão: é preciso então retirar o Estado, né, esvaziar o papel do Estado do desenvolvimento e deixar o desenvolvimento como fruto natural das ações livres do mercado. Essa é a interpretação hegemônica de hoje, né? E aí chegamos a um ponto em que a gente não discute mais desenvolvimento do país. A gente não discute mais crescimento de longo prazo. A gente só discute miudezas econômicas de momento, sob a falsa promessa de que a resolução das miudezas econômicas de momento nos conduzirá, né? A somatória das resoluções dessas miudezas nos conduzirá a uma prosperidade mitológica que o mercado vai trazer, etc, etc. Que é uma grande de uma balela, uma grande de uma mentira que a gente tenta desmontar o tempo todo. É claro que tem muita gente aí na mídia ganhando muito bem para reproduzir essa balela e, portanto, essa balela acaba entrando na cabeça da sociedade com muita facilidade. E aí, quer dizer, uma parte disso é feita achincalhando o Estado, ou seja, esvaziando o papel essencial que o Estado tem que cumprir para intencionalmente produzir desenvolvimento econômico. Então, vamos lá, que papel é esse, né? Qual é esse papel? O papel do Estado dentro de um processo nacional de desenvolvimento intencional. Olha, como eu disse no início do vídeo, ele adquire formatos, né, particulares, de acordo com realidades particulares, realidades nacionais. Ocorre que, também pela história, encontram-se expressões um pouco mais completas do papel do Estado, ou seja, o papel do Estado abocanhando grandes nacos da economia e tomando para a sua responsabilidade, né, grandes nacos da economia, e outros em que o papel do Estado é exercido de maneira mais flexível, mais maleável, em associação com os entes privados. Aí vira uma questão de discussão de teoria. Vai ter gente que vai preferir um Estado que realmente é o planejador central, aquele que vai dizer, não, vai se operar dessa maneira, né, e aqui está o Estado para fazer a operação. Vai ter outros que vão dizer, não, é preciso ser bem light, é preciso ter um Estado apenas criando, por exemplo, sistemas nacionais de inovação, financiando empresas, etc., que é o máximo que o Brasil conseguiu nos anos recentes, mesmo assim espasmodicamente, né? E tem uma visão intermediária, que eu acho que a China aplica muito bem hoje em dia, tá? E que eu acho que também é um pouco reflexo da visão coreana e da visão japonesa, que é aquela que se sintetiza numa frase que é governar através do mercado. Pensem nessa frase, governar através do mercado.
Se o mercado é livre, se o mercado tem forças atuantes, se o mercado tem a liberdade de fazer empresas, se o mercado tem a eficiência de produzir a inovação, se o mercado tem, as empresas privadas têm mais eficiência do que a burocracia pública para achar as oportunidades de comércio, as oportunidades de atividade empresarial, se o mercado tem mais capacidade de ser ágil na proposição de inovações, se o mercado tem a capacidade de mobilizar as inovações no sentido de gerar ganhos de produtividade, se tudo isso de fato é verdade, por outro lado, o mercado também tem uma disfuncionalidade tremenda na sua organização comercial, porque o mercado tende necessariamente à concentração. Ele tende necessariamente, pela sua própria natureza concorrencial, ao exercício da fagocitose, digamos assim. O mercado é caracterizado pela concorrência de empresas que querem uma à morte das outras. E quando o Estado entra para governar através do mercado, o Estado começa a exercitar uma função de definidor de papéis dentro do próprio mercado. De maneira que aí você começa a pensar numa lógica em que a propriedade estatal sobre determinado setor pode ser ou pode não ser necessária, vai depender. A presença estatal sobre determinada atividade pode ser ou pode não ser necessária, vai depender de caso a caso. Agora, sempre havendo em todos esses setores um certo nível de controle para evitar a fagocitose natural do mercado. Então, esse é um papel que o Estado tem que cumprir, que eu acho que é horizontal a todos os processos de desenvolvimento. O Estado tem que controlar o mercado, não para dizer até onde tal empresa pode ganhar, mas para evitar que as empresas se sacrifiquem umas às outras numa guerra fratricida concorrencial, porque assim é no capitalismo, e fazer do capitalismo um processo de fato de reprodução de valor e não de autofagia. Porque o capitalismo, se deixado solto, ele tende à autofagia. Ele tende à concentração, as assimetrias se ampliam, os fossos de apropriação de renda, principalmente em países desiguais, como é o caso do Brasil, se ampliam. Então, esse papel coordenador da atividade mercantil é fundamental. Outros papéis também são fundamentais. O Estado tem vários papéis a cumprir. Eu posso citar aqui, por exemplo, o papel de fazer o estabelecimento de metas e missões e obrigar, através de mecanismos tanto de incentivo, que podem ser tributários, podem ser de crédito, etc., tanto mecanismos de incentivo como mecanismos também coercitivos, sim, coercitivos, do tipo, se você quer entrar no projeto, ótimo, vai ter obrigações a cumprir. Se você não quiser entrar no projeto, então sai do projeto, vai viver dentro do mercado, né? E seu concorrente pode entrar, coercitivo. Esse é um mecanismo coercitivo do Estado, né? Então, tanto através de mecanismos de incentivo como mecanismos coercitivos, o Estado tem a possibilidade, e acho que tem a obrigação, de direcionar o mercado para o cumprimento de metas e missões. E o estabelecimento de metas e missões é totalmente estratégico. Todo mundo sabe quais são os grandes vetores da economia do futuro, todo mundo sabe quais são as grandes tendências de momento, todo mundo sabe onde está a fronteira tecnológica. O mercado também sabe. E por que ele não vai até lá? Por que ele sozinho não vai até lá? Porque ele sabe que ele tem muito mais a perder do que a ganhar, se ele for sozinho. Então ele vai até uma parte. Ele vai até um ponto. Se o Estado estabelece uma missão e diz, agente de mercado, vem aqui, eu vou fazer você chegar, mas assim, muito mais do que você quereria chegar caso você estivesse sozinho. Ocorre que para isso você vai precisar de uma quantidade de crédito, de uma quantidade de prazo, né, para a resposta do seu crédito, de uma tolerância com fracasso, que nem você consegue dar para si próprio, nem sozinho, nem através dos seus sócios de mercado. Agora, para você ter acesso a essa condição confortável, você vai ter que chegar lá, né? É o estabelecimento de uma missão, em nome da sociedade. Então, assim, a conjunção desses esforços sob uma coordenação é que promove o desenvolvimento. Esses são os papéis do Estado para o processo de desenvolvimento.
papel do Estado não é o de sufocar a economia privada. O papel do Estado é de tocar a economia privada em um determinado sentido. Seja através de incentivos, planos, projetos, seja através de mecanismos de coerção, né? Em que, né, o ambiente concorrencial recebe a introdução de um elemento que desfaz a sua lógica de autofagia, né, de autodestruição. Né? E aí começam a se criar aquilo que, no fundo, é a cara visível do processo de desenvolvimento, que são o quê? As grandes empresas, né, de uma nação. Não há processo de desenvolvimento que não resulte na existência de grandes empresas de um determinado país, do país que se desenvolveu, operando com muita competitividade internacional em mercados concentrados. Agora, esse é o resultado. E as empresas sozinhas não chegam até esse ponto, exatamente pelas razões da autofagia do mercado, da criação de assimetrias, de que as vantagens que elas podem usufruir imediatamente são vantagens que deixam elas num patamar menor do que aquele que elas poderiam chegar se tivessem ao redor de si um projeto de desenvolvimento, etc, etc. Então o Estado, né, o que cabe a ele fazer é justamente criar essa ambientação através de mecanismos como esses que eu explorei aqui nesse vídeo, que leve ao surgimento dessas grandes empresas. Ao surgir essas grandes empresas, é o sintoma final de que aquela sociedade, então, cumpriu as etapas do desenvolvimento, que são, chegou na fronteira de tecnologia de algum ou alguns setores, né? No caminho, desenvolveu um tecido produtivo muito complexo, muito diversificado na sua economia. No caminho, coordenou qual é o papel do sistema bancário, qual é o papel das empresas privadas, evitou a autofagia concorrencial, evitou a primarização econômica e cresceu. Quando ele cumpriu todo esse caminho e ele, como sintoma de tudo isso, chega a ter grandes campeãs nacionais operando no comércio internacional, aí ele chegou num nível de desenvolvimento. Significa que todos os problemas do país foram resolvidos? Não, não significa. Significa que viramos uma utopia de bem-estar? Não. Significa apenas que tal país terá chegado a uma condição em que a imensa maioria da sua população consegue gozar de uma condição básica de vida social, de vida econômica, em que individualmente elas conseguem projetar o seu próprio futuro. Porque elas viverão num país que não está deixando ninguém para trás. Viverão num país que não está negando oportunidades às pessoas. Viverão num país que não está simplesmente, né, dando de ombros para a vida de parte da sua sociedade, que é hoje o caso do Brasil, entregue às forças de mercado. Naturalmente, né, deixado livre, deixado as forças de mercado agirem sozinhas, sem projeto nacional, sem uma estratégia de desenvolvimento, é o que vai acontecer. Parte da sociedade é deixada para trás, como historicamente o Brasil deixa parte da sua sociedade para trás. Então esse era o Visão Desenvolvimento de hoje. Eu agradeço a sua audiência aí nesses 18 minutos e pouco que eu falei. Obrigado e até um próximo episódio dessa série que tenta explicar aí os conceitos básicos, né, de uma visão da Revolução Industrial Brasileira para te trazer essa visão completa sobre o que é um processo de desenvolvimento. Obrigado, até uma próxima.